Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, trazendo mais uma reflexão, hoje dia 28 de abril de 2019, e o nosso tema hoje é involução espiritual. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista. Muito bem, hoje com essa reflexão nós chegamos ao número 400 aqui no canal. Isto mesmo, esta é a reflexão número 400 aqui no canal, traduzindo 3 anos de trabalho, de divulgação dos mais diversos assuntos em espiritualidade de forma gratuita e livre para quem se interessar. E este provavelmente será o tema mais complexo e que gerará mais polêmica do que eu tenho gravado até agora, eu tenho ciência disso. E como é um tema polêmico, eu faço questão de dizer que o objetivo das reflexões é o de compartilhar um pensamento, uma ideia e não o de fazer doutrina a quem quer que seja. Muito bem, entendido tudo isso, eu gostaria ainda de dar mais um recado que é, eu criei um blog exclusivamente para falar de Umbanda, segundo aquilo que tenho aprendido em meus estudos e também com as entidades espirituais. O canal continua normalmente com as reflexões em áudio, mas quem quiser ler sobre Umbanda, basta acessar leomontes.blogspot.com. Eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, então basta você clicar e acompanhar que eu vou trazer muitas coisas legais, porque já tenho 75 textos escritos e gradativamente vou publicando, ok? Muito bem. E antes de começar, eu gostaria de agradecer aos quase 36 mil inscritos do canal, as mais de 12 milhões de visualizações, porque sem dúvida não conseguiria chegar até aqui se não houvesse interesse de todos aqueles que acompanham, compartilham e divulgam este trabalho. Então, muito obrigado. Bom, agora vamos lá então para o nosso tema, não é? Bem, eu acredito que você já deva ter ouvido que o espírito não retrocede, ou ele estaciona ou ele evolui, mas ele nunca cairá. Ele nunca involuirá, ele não vai retroceder, não é? Pois bem, eu também ouvi dessa forma a vida inteira e acreditava piamente nisso até que comecei a frequentar os terreiros de Umbanda, conversar com as entidades e ouvi-las dizer de forma muito aberta e clara sobre a queda espiritual. Bem, aqui eu vou fazer um parênteses. Eu sei que o termo involução, ele não é o mais adequado para aquilo que eu quero explicar aqui hoje. Mas eu preferi não usar o termo queda, que era aquilo que as entidades mais falavam, para não dar a ideia de que eu esteja falando de queda do paraíso, expulsão dos anjos, esse tipo de coisa. Então, eu acabei optando pelo termo involução mesmo, ok? Então, fecha o parênteses e vamos lá. Então, conforme eu fui conversando com as entidades, eu fui observando elas falarem em queda, elas falarem para pessoas tomar muito cuidado com as suas ações, porque elas poderiam se prejudicar muito espiritualmente. E aquilo me deixou muito confuso. Porque eu também havia aprendido que ou o espírito evolui ou ele continua estacionado, ele continua como ele foi. Então, para muitas pessoas, uma existência de provas, na pior das hipóteses, poderia levá-la a continuar como ela sempre esteve. E na melhor das hipóteses, evoluir, crescer, mas nunca cair. E aí essas entidades falavam e contavam casos de pessoas que voltaram para o mundo espiritual com muito mais dívida do que tinham na Terra. E aquilo começou a me deixar muito confuso, porque isso me soava como uma involução. Porque é simples. Se eu tenho duas opções, ou eu permaneço como eu estou,
ou eu evoluo, eu cresço, eu melhoro, eu progrido, então não tem como eu retornar para o mundo espiritual com mais dívida do que eu tenho. Porque na pior das hipóteses, se eu fizesse muita coisa errada, eu ainda continuaria no mesmo patamar que eu ocupo. Mas as entidades falavam que não, que às vezes o espírito chega no mundo espiritual pior do que quando ele veio para a Terra. Eu falei, não, mas então ele está evoluindo, ele está regredindo. E elas disseram, filho, sim, isso acontece. E eu confesso a vocês que eu levei muito tempo para entender isso, para aceitar, para digerir. Então, se isso causar espanto a vocês, para mim será absolutamente compreensivo. Bem, agora vamos dar uma pausa e voltar um pouquinho lá atrás. De onde é que surge essa ideia de que ou o espírito evolui ou ele estaciona? E a resposta é de O Livro dos Espíritos. A questão 118 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec diz: podem os espíritos degenerar? E a resposta é não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então, essa resposta está muito clara. Ou o espírito avança, ou ele continua de onde ele parou. Mas ele não vai andar para trás, ele não vai regredir, ele não vai cair, ele não vai evoluir. Então, hoje, a imensa maioria dos espíritas aceitam essa ideia e mesmo aqueles que não são espíritas também aprenderam dessa forma, porque é um conceito que se espalhou, com muita facilidade, com muita naturalidade e praticamente alcançou todas as gamas dos caminhos espirituais disponíveis para a humanidade. Bom, agora vamos dar um outro passo analisando o seguinte: será que as respostas de O Livro dos Espíritos são infalíveis? E a resposta é não. A primeira prova disso está, se você pegar a primeira edição de O Livro dos Espíritos de 1857, com 500 e poucas perguntas, e compará-la com a edição que nós temos hoje, que é uma edição ampliada e revisada, de 1019 perguntas, você fatalmente encontrará temas onde na primeira edição é dito sim, na segunda é dito não. Ou o contrário, na primeira diz que tal coisa é possível, e na outra vai dizer não, não é possível, ou não é possível, e na outra vai dizer é possível. Então, essas informações, quando cruzadas, a gente percebe naturalmente que houveram revisões. E isso não deve nos espantar, porque nós não podemos olhar para as obras espirituais como os fundamentalistas olham para a Bíblia, imaginando que ali literalmente está a palavra de Deus. Não. Ali existe um conhecimento, um conceito que pode ter vindo do contato dos homens com os espíritos, mas que passaram por interpretações e revisões humanas. Então não há perfeição na Terra. O próprio Kardec, a este respeito, no livro Obras Póstumas, vai propor que de 25 em 25 anos houvessem revisões da sua obra, para ver se existe algum ponto que está em discordância com a ciência e para ver se tem outros assuntos que surgiram que podem entrar no escopo da doutrina. Então, o próprio Kardec não tinha um olhar fundamentalista sobre a sua obra. E ele sabia que o que ele fez, embora fosse muito bom, fruto realmente de uma pesquisa e de uma vontade que surpreende até hoje, que essas obras não eram perfeitas. Então, é muito triste quando eu vejo espíritas que sempre dizem, que se, repetindo um chavão do próprio Kardec, que se um princípio novo surgir,
Se a ciência demonstrar que a doutrina está errada em algum ponto, que eles vão aceitar, mas na prática isso não acontece. Infelizmente, a maioria dos espíritas que eu conheço debruça sobre as obras de Kardec como faz um fundamentalista com a Bíblia. Bem, no livro O Consolador, logo na introdução, o Espírito Emmanuel diz uma coisa interessantíssima. Ele vai dizer: além do túmulo, o espírito desencarnado não encontra os milagres da sabedoria, e as novas realidades do plano imortalista transcendem os quadros do conhecimento contemporâneo, conservando-se numa esfera quase inacessível às cogitações humanas, em face da ausência de comparações analógicas, único meio de impressão na tábua de valores restritos da mente humana. Além do mais, ainda nos encontramos num plano evolutivo sem que possamos trazer ao vosso círculo de aprendizado as últimas equações nesse ou naquele setor de investigação e de análise. É por essa razão que somente poderemos cooperar convosco sem a presunção da palavra derradeira. Considerada a nossa contribuição neste conceito indispensável de relatividade, buscaremos concorrer com a nossa modesta parcela de experiência, sem nos determos no exame técnico das questões científicas, ou no objeto das polêmicas da filosofia e das religiões, sobejamente movimentados nos bastidores da opinião, para considerarmos tão somente a luz espiritual que se irradia de todas as coisas e o ascendente místico de todas as atividades do espírito humano, dentro de sua abençoada escola terrestre, sob a proteção misericordiosa de Deus. Então, olha que interessante, né? No livro Consolador, Emmanuel traz, nesses 3 parágrafos, uma visão muito realista da dificuldade que é para os espíritos trazer informações para a Terra. Então, nós não devemos, em nenhuma escola de pensamento espiritualista, nos debruçarmos sobre a teoria, sobre os livros bases, ou mesmo sobre os princípios, como se aquilo fosse imutável, como se fosse a perfeição. Não. Nós ainda estamos numa faixa evolutiva em que podemos ter apenas vislumbres da espiritualidade e não um quadro pronto, pintado e acabado. Muito bem. Então, agora que eu já fiz essa introdução, eu gostaria de trazer para vocês 2 referências da obra mediúnica de Chico Xavier, que na minha opinião é a mais confiável do século XX, onde nós podemos ler trechos bastante claros onde os espíritos falam sobre a possibilidade da involução, sobre a queda, sobre a possibilidade que nós todos temos de dar 1 ou 2 passos para trás em nossa evolução espiritual. O primeiro livro é o livro Sexo e Destino, psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, na página 54, onde é dito o seguinte. Olha só que interessante. Não dispomos de meios precisos para impedir que um amigo se onere em dívidas escabrosas ou se despenque em desatinos deploráveis, conquanto nos seja lícito dispensar-lhe o auxílio possível, a fim de que se acautele contra o perigo no tempo viável, sendo de notar-se que as autoridades superiores da espiritualidade chegam a suscitar medidas especiais que impõem aflições e dores de importância aparente a determinadas pessoas, com o objetivo de livrá-las da queda em desastres morais iminentes, quando mereçam esse amparo de exceção.
Então olha só que o Espírito está dizendo que quando uma pessoa sai muito da rota, quando ela começa a ir por um caminho muito doloroso, se ela tiver mérito para isso, se ela tiver merecimento, a espiritualidade superior pode adotar medidas que causem dor e aflição para que ela não continue nesse caminho que ela gostaria de seguir. Veja que não há impedimento. O que há é um direcionamento. Os próprios Espíritos, lá em O Livro dos Espíritos, questão 459, vão dizer que de ordinário são os Espíritos que nos dirigem. Então olha só que interessante, né? Para evitar uma queda, a espiritualidade pode usar medidas drásticas. E é por isso que frequentemente a gente ouve nos terreiros que a dor é uma bênção, que a dor muitas vezes é um remédio. A pessoa não entende, ela fala, como é que pode? Esse povo é maluco, eu estou sofrendo, eu estou com a ferida, eu estou com a doença, como que isso pode ser bom para mim? Não que todos os casos sejam assim, mas em muitos deles essa dor é para evitar um mal maior, para que o espírito não acumule mais dívida. Olha que interessante, né? Bem, num outro trecho agora, na página 151, é dito: homens, irmãos, ainda que não possais viver santamente, à face dos instintos inferiores que nos atenazam as almas, animalizadas ainda por duros gravames do passado culposo, reduzi, quando puderdes, as quedas de consciências. Quando não seja por vós, fazei-o pelos mortos que vos amam de uma vida mais bela. Disciplinai-vos em respeito a eles, guardiães invisíveis. Então, olha só que interessante, né? Guardiões invisíveis que vos estendam as mãos. Página 151. Então, olha o apelo, né, que o Espírito está fazendo. Vocês não podem viver santamente? Ok, a gente entende. Porque vocês têm instintos inferiores que ainda atenazam as suas almas, que de alguma forma são animalizadas, beleza. Mas reduzir o tanto quanto vocês puderem as quedas de consciência. Olha que interessante. E se não for por vocês, pelo menos seja por nós, que vos amam de uma vida mais bela. Olha que texto poético, né? Mas não para por aí não. Na página 349, e agora, se você não conhece o livro Sexo e Destino e você pretende ler, eu sugiro que você pare aqui a reflexão, porque eu vou revelar um verdadeiro spoiler da história, tá? Então, se você não quiser saber, não escuta. Página 349. Diante da alternativa de tomar novo corpo no plano físico, a fim de resgatar débitos contraídos e curar as velhas chagas interiores que carrego por doloroso rescaldo de minhas transgressões, induze por misericórdia os amigos que me escutam a me socorrerem com a benevolência de que sempre me cercaram, para que eu não resvale em novas quedas. Senhor, abençoa-nos e sê glorificado para sempre. Todos esses trechos que eu trouxe do livro Sexo e Destino foram ditos pelo irmão Félix, que aparece desde o começo da obra como um espírito bastante elevado, com uma grande tarefa, amparando e socorrendo duas famílias que por laços do passado, principalmente no campo da sexualidade, por isso que o livro chama Sexo e Destino, então essas famílias vêm fazendo um monte de besteira ao longo do tempo. E esse grupo familiar era amparado pelo irmão Félix, que o André Luiz destaca, do começo ao fim da obra, como sendo uma alma nobre. Quando se chega no fim do livro, o que se descobre? Que o personagem responsável por colocar fogo nessa família
era justamente o irmão Félix. E aí quando você está lendo a obra, seu cérebro entra em parafuso, porque o irmão Félix aparece desde o começo do livro como uma alma nobre, com ensinos profundos, velando, sendo responsável por aquela família, dirigindo um instituto em nosso lar chamado Almas Irmãs, onde havia centenas e centenas de espíritos que caíram pela questão da sexualidade, e ele era o diretor de todos. Mas na vida passada, e a distância não é tão grande assim, são pouco mais de 100 anos, ele foi o personagem Álvaro, que quando encarnado na Terra, arrumou uma série de confusões pela sexualidade que colocou essas famílias em guerra, o que perdurava até a presente encarnação. Então ele mesmo fala, Álvaro e eu somos o mesmo espírito. E então ele vai dizer, naquela existência foi um delinquente sexual. E aí você olha e pensa, como pode esse espírito com esse grau de evolução em tão pouco tempo ter feito uma transformação tão grande? Todo mundo que eu já li essa obra chega nesse ponto, a pessoa se espanta. Mas gente, ele era um delinquente sexual e questão de 100 e poucos anos ele já é o mentor do grupo? Será que ele evoluiu muito rápido? Ou será que como Álvaro ele caiu? Ou será que quando ele estava na Terra, enfrentando as dificuldades da matéria, ele se deixou levar pelos instintos que dominaram a sua alma? Então, do meu ponto de vista é simples, o irmão Félix já era um espírito evoluído, em comparação à média humana, mas ele não havia se despojado completamente dos seus laços inferiores, e tendo tido as condições adequadas e não resistindo como deveria, essas tendências cresceram muito e acabaram desviando da sua rota. Então o irmão Félix não evoluiu rapidamente em pouco tempo. Ele caiu espiritualmente, ele deu um passo para trás. Então esse é o ponto que eu quero abordar. Quando eu estou falando aqui em involução espiritual, eu não quero dizer que o espírito pode regredir até voltar a ser um cachorro. Não é isso. Então, não é uma regressão absoluta, mas é uma regressão relativa. A grande maioria das pessoas entende o processo evolutivo como se fosse uma escada e como se fosse algo binário, ou é 0 ou é 1. Então, ou você está num degrau ou você está em outro. Não, entre um degrau e outro há um espaço. Enquanto nós não subirmos o próximo degrau, nós corremos risco de cair pelo anterior. Eu já posso talvez não estar ao nível do chão, mas eu estou em escalada para o próximo degrau. Eu posso ter subido um pouco, mas não subi o suficiente. Posso escorregar e posso cair para o degrau que eu estava. Então, quando eu falo em involução, eu não quero dizer, voltar à época dos dinossauros, voltar a ser uma ameba, não é isso. Mas são alguns passos, alguns degraus que o espírito pode sim perder em evolução. Surpreso com tudo isso? Então aguarde a próxima referência que eu vou trazer, que eu acho que vai mexer com a sua cabeça. Bem, a outra referência está no livro Renúncia, do Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, um dos romances mais bonitos que Emmanuel trouxe, que vai contar a história de Alcione, um espírito cuja evolução era tão grande que ela já não se encontrava mais na espiritualidade da Terra. Alcione havia sido designada para colaborar com a espiritualidade em Sírios. Então ela já havia feito a evolução dela na Terra, não tendo mais o que aprender em nosso mundo, foi promovida a um mundo superior. Porém havia um detalhe. O seu companheiro, chamado Pólux, estava na Terra ainda, passando por muitas dificuldades. E Alcione o amava tão fortemente que desejava retornar à Terra, encarnar-se novamente para poder ajudar o Pólux. E é isso que ela vai fazer lá em Sírios, quando ela vai procurar o seu superior espiritual pedindo autorização para reencarnar. E aqui eu gostaria que vocês prestassem muita atenção no diálogo
que esse benfeitor vai ter com ela. Porque se o espírito ou evolui ou estaciona, não haveria razão para que ele fizesse tantas recomendações severas. Afinal, Alcione já era um espírito evoluído, estava muito acima da condição normal humana. O que de mal poderia lhe acontecer? Na pior das hipóteses, se o espírito não retrograda, ela continuaria como era. Mas será? Então, vamos lá. Anjo amigo, deliberei suplicar ao Senhor a permissão de voltar temporariamente às tarefas terrenas. Isso está no capítulo 1, esqueci de trazer. Como assim? Inquiriu Antênio admirado. Acaso todos nós permanecemos aqui impossibilitados de auxiliar o planeta terreno? Não estamos a serviço do Cristo, no afã espiritual de reerguer este orbe? Explico-me, disse a recém-chegada timidamente. Rogo a concessão de um corpo carnal, caso Jesus me conceda essa dádiva. O generoso mentor contemplou-a com amoroso respeito, compreendeu-lhe as intenções mais íntimas, esboçou um sorriso de bondade e perguntou: Mas teus trabalhos no sistema de Sírios, não estás cooperando com os benfeitores da arte terreal? Acredito não vir longe a época de serem levados ao mundo terreno os necessários elementos de inspiração, depois do resultado de tantos esforços para a solução de certos problemas do ritmo e da harmonia. Se possível, acrescentou a jovem com emoção, desejaria interromper essas pesquisas que me falam gratamente a alma para retomá-las no porvir. Mas Alcione, obterou o orientador dando força às palavras, por que um novo e arriscado compromisso? Compreendo as razões que interferem na tua súplica. Entretanto, pondero que podes trabalhar aqui mesmo, a favor daqueles a quem amas, encorajando-os e assistindo-os da esfera em que te encontras. Confesso-te, porém, bondoso Antênio, que profundas saudades me lacinam rudemente o coração. Será condenável o desejo firme de alcançar a felicidade através das renúncias do amor e nos propósitos de semear o bem? Perdoa-me se a presente rogativa causa estranheza à tua alma carinhosa, que tanto me tem amado no glorioso caminho para Deus. Releva, recordando que o próprio Jesus teve saudade de Lázaro e ainda agora, na majestade da sua glória divina, experimenta cuidados pelos discípulos caídos, que padecem e choram. A bondosa e sábia entidade ouviu-a comovida em afetuoso silêncio. Além disso, prosseguiu mais animada, não desejo regressar à forma estruturada em poeira, tão somente para seguir o amado Pólux, a quem me permitiste advertir e consolar. Quase todos os meus companheiros bem-amados no esforço evolutivo de outras eras estão atualmente no planeta, mas em sua generalidade envenenados por consequências sinistras, de oportunidades menosprezadas e perdidas. Às vezes, suas quedas dolorosas e aflitivas me repercutem penosamente na alma. Ouço-lhes as preces ansiosas, e nossos cooperadores nos fluidos pesados do orbe me enviam mensagens que são verdadeiros brados de socorro, aos quais não posso ficar insensível, por mais que me procure confundir a perfeita confiança no Todo-Poderoso. Sim, atalhou Antênio sensibilizado, conheço teus motivos sacrossantos. E como quem desejava ministrar todos os esclarecimentos possíveis ao seu alcance, continuou. Apesar de nossos bons desejos, querida Alcione, não creio que Pólux obtenha desta vez o êxito imprescindível. Seu esforço de agora será uma experiência proveitosa, mas possivelmente ainda não logrará a coroa da vida. Embora a dedicação que me compele a falar-te em termos tão sinceros, devo acrescentar que essa é a verdade clara aos nossos olhos.
Entretanto, também sei que outros velhos amigos teus caíram em tenebrosos desvios da impiedade, traindo sagradas obrigações. Os que te foram pais algumas vezes perderam-se na embriaguez da autoridade e nas fantasias da fortuna. Os que te foram irmãos e familiares tombaram vencidos no despotismo e na desvairada ambição. E o mais lamentável é que se complicaram mutuamente, alimentando a fornalha do ódio com a lenha do egoísmo, carbonizando intenções generosas e anulando extremos esforços de quantos auxiliaram com abnegação e nobreza. Nenhum cedeu em caprichos, ninguém perdoou nem esqueceu o mal. As ervas daninhas invadiram o campo das tuas esperanças divinas. Teus compromissos com o Senhor sofrem pesadas ameaças. Justifico desse modo as tuas razões, embora não possa aplaudir a extensão dos sacrifícios que pretende fazer. Curioso, hein? A jovem demonstrou no olhar sincero reconhecimento por semelhantes palavras de compreensão e exclamou: anjo amigo, tenho tanto desejo de acariciar aquela que me foi mãe desvelada em outros tempos. Não será justo procurar assistir aos que noutras eras me auxiliaram a penetrar as sendas da redenção? Ouve, porém, Alcione, observou Antênio solenemente, tuas rogativas são louváveis e tuas aspirações são mais que justas. Mas assim como te aconselhei a advertir Pólux, devo também exortar-te por minha vez. Deves saber o volume dos trabalhos e responsabilidades que solicitas do mestre. Sim, replicou a jovem sem hesitação. Estou disposta a procurar minhas dracmas perdidas, se mo permitires em nome do Senhor. Já ponderaste nos obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Experimentarás igualmente o ouvido transitório, e embora não tanto agravados em virtude das tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Para esclarecimento destes problemas, minha querida, o Mestre deixou à comunidade dos discípulos profundos ensinamentos no Evangelho. O mundo representado por maus sacerdotes e falsos doutores buscou tentar o próprio Jesus. Já meditaste na tua aproximação de Pólux, investida num corpo de carne? Sabemos que Pólux parte com deveres de suma importância em função da coletividade. E tu te sentes preparada para neutralizar a poderosa lei da atração das almas? Não o digo no sentido de preocupações subalternas, mas ponderando a grandeza dos teus sentimentos afetivos em relação à grandeza mais sublime das obrigações assumidas para com Deus. Terá ânimo para lhe ouvir no mundo os rogos amorosos, mantendo-o no seu posto incólume e sobreiro a solidão de si mesmo? Sem dúvida, a lei terrestre te encherá de desejos e te induzirá a considerar a possibilidade de proporcionar-lhe filhos afetuosos, em obediência aos seus princípios naturais. Além disso, teus afetos de outras épocas, como por exemplo os que te foram pais amorosos, receberão a palma de lutas ásperas e agudas provações. A senda de quase todos teus amigos está semeada de espinhos que eles próprios plantaram no desapego à misericórdia do Todo-Poderoso. Sentes-te bastante forte para assumir tão grave compromisso? Conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições.
Conheço a gravidade da minha decisão, esclareceu a jovem com muita humildade. Mas sabendo-me fraca pelo muito que amo, espero que o Senhor me fortaleça nos dias de sombra e aflição. Pela cruz que sua magnanimidade aceitou em nosso benefício na terra, rendo-me à sua augusta vontade, mantendo, contudo, minha sincera rogativa. Antênio contemplou-a, tomado de nobre admiração, e sentenciou: Louvo os teus propósitos firmes, e sei que tua poderosa confiança no Cristo é penhor sagrado da vitória. Mas devo ainda lembrar-te que a situação terrena dos que se propõem ao serviço legítimo da virtude, ainda e sempre, é inçada de sofrimentos atrozes. Não desconheces que nessas missões sublimes a criatura disputa o direito de acompanhar o Mestre em seus passos divinos. O discípulo da verdade do amor no mundo é alguma coisa de Jesus e de Deus, e a massa vulgar não lhe perdoa tal condição, sobrecarregando de pesados amargores, porque seus sentimentos não são análogos àqueles que a conduzem a incoerências e desatinos. Não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado, e como o pecado ainda domina o mundo, a tarefa apostólica em seus trâmites será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. Todos que seguiram Jesus foram obrigados a identificar o destino com o sinal do martírio. Os que se não desprendem na terra crucificados nas dores públicas, retiram-se ao desamparo, esmagados pelos opróbrios humanos, caluniados, humilhados, encarcerados, feridos. Raros triunfam, conservando a serenidade e o amor imaculado até o fim. Ponderaste semelhantes experiências em que tua alma peregrinará por algum tempo retalhada de angústia. Sim, querido amigo, refleti em tudo isso e estou resolvido ao testemunho, por mais cruel que seja o meu roteiro. Venturosa será se puderes aceitar o sofrimento da terra. Dentro deste conceito, exclamou o mentor com grande tranquilidade, o homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como resgate e pagamento, desconhecendo o gozo de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. Jesus, que viu o meu coração, ensinar-me-á a transformar a tortura em cântico de graças e me auxiliará a esquecer as cogitações menos dignas, de que me possam cercar os espíritos vulgares, relativamente ao trabalho porfiado e difícil da redenção e do engrandecimento da vida. Antênio comoveu-se profundamente em face de tão valorosa resolução e respondeu afinal: Pois bem, já que te firmas em propósitos tão altos e guarda todos os preceitos justos e imprescindíveis à situação, permito o teu regresso à terra em nome do Senhor. Bem, eu não vou ler o finalzinho do capítulo, se você ficou curioso, corre lá. E eu sei que o áudio está imenso, mas eu ainda gostaria que você refletisse comigo em alguns pontos, em alguns trechos dessa obra que me parecem de fundamental importância, justamente para que possamos compreender esse processo que aqui eu estou chamando de involução espiritual. E na verdade a razão é muito simples. Ora, vejam só, pelas palavras da Alcione, como ela se mostra realmente um espírito muito acima da condição humana normal, vamos assim dizer. Quais seriam os perigos de uma alma dessa grandeza reencarnar na Terra? Na pior das hipóteses, ela passaria aqui como sendo uma pessoa extremamente boa, extremamente caridade, mas por que o benfeitor Antênio recomenda tanta cautela? Por que ele vai dizer que ao encarnar, a mesma sede que domina os homens também faria parte dela e que ela desejaria também afeto, que seria inclinada inclusive a dar filhos a este homem? E aqui um grande spoiler, porque ele viria como padre, então seria incompatível essas duas coisas. Enfim, vocês devem ter percebido que o Espírito fez uma severa advertência a ela, e para mim a única explicação é porque há a possibilidade de cair. Embora Alcione se mostre
um espírito muito acima da condição normal humana, ela ainda não era perfeita. Em sua alma ainda havia, principalmente ligado ali ao companheiro que ficou na terra, muitos pendores que ao vir para a terra poderiam tomar forma, poderiam ganhar volume e poderiam inclusive atrapalhar a sua caminhada, fazendo com que ela saísse da rota e por isso acabando por adquirir dívidas que ao retornar para a pátria espiritual poderiam impedi-la de retornar ao ponto em que ela antes estava. Vamos ler aqui rapidinho alguns trechos. Mas Alcione obtemperou o orientador dando força às palavras. Por que um novo e arriscado compromisso? Olha só, por que arriscado? O espírito não retorna. O espírito, aliás, não regride. Ou ele para como ele é, ou ele evolui. Se ela já é uma alma mais evoluída que a humanidade comum, qual o risco? Se ela não pode retroceder, se ela não pode evoluir, na pior das hipóteses, ela continuaria como sendo o que ela sempre foi, né? Teus compromissos com o Senhor sofrem pesadas ameaças. Olha só, que ameaças seriam essas? Ameaças de que ela pudesse voltar à Terra, arrumasse mais dívida e, portanto, após a desencarnação, não retornasse para a esfera onde então ela estava habitando, porque ela teria adquirido mais dívidas, seria preciso solucionar os novos problemas para então voltar àquela condição. Justifico desse modo as tuas razões, embora não possa aplaudir a extensão dos sacrifícios que pretende fazer. Pesado, né? Em outro trecho, já ponderaste nos obstáculos imensos? Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrena, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. E por fim, quando ele diz: conheço numerosos irmãos que depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Muito bem, trouxe essas duas referências nessas duas obras que aos meus olhos deixam claro que sim, o espírito pode evoluir. Mas como eu disse mais cedo, não é evoluir tanto a ponto de virar um sapo. Não é nesse sentido. Para ficar mais fácil, imagina que a evolução é como uma montanha a ser escalada. E você é o alpinista. A partir do momento que você tira seu pé do chão, você já subiu um degrau. Mas enquanto você não chegar no topo da montanha, você ainda pode cair. Então, se você está ancorado, né, com aqueles pontos de segurança que ele põe, se você errar a mão quando você subir, você cai um pouco, mas o equipamento te segura, você para ali. Você não vai cair lá no pé da montanha. Então, a evolução, ela se processa mais ou menos assim. Então, tudo isso que eu falei faz com que a gente chegue num ponto extremamente importante. Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, com os nossos compromissos, com os nossos atos. Porque se sairmos do caminho do bem, poderemos arrumar muitas dívidas que vão pesar em nossas costas e pode ser que nós retornemos para o mundo espiritual um pouquinho piores do que quando chegamos na Terra. Eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.